Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso plano espiritual com esta casa. Que todos possam receber a luz divina para o caminhar em vossas vidas. Toda vez que falamos aqui, queremos sempre deixar que a orientação espiritual de vocês é para o caminhar para a luz, caminhar para a reflexão, caminhar para desenvolver a sua atividade, seja ela profissional, seja ela personal. Para que vocês possam entender a cada dia que a evolução não está de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que o evoluir significa você repensar a cada dia no que aprendeu no dia anterior e evoluir a cada dia. A evolução espiritual não se dá da noite e dia, se dá por várias etapas da vida. Cada um deve estar passando por um momento da vida, outros mais atentos, outros menos atentos ao que está ganhando da vida espiritual. E o que é ganhar da vida espiritual? O direito de aprender cada dia mais. O direito de se reconhecer como um ser de luz que pode avançar a cada dia para o seu maior objetivo, que é a evolução. Desde que chegamos assim, desse tamanho, pequenos, desprovidos de memória, desprovidos de qualquer conhecimento, para que possamos readaptar a nossa estrutura espiritual e física, até o momento que chegamos na fase adulta e na fase do final da vida encarnada. Passamos por várias etapas. Esta é a primeira, depois vem aquela, esta aqui, onde desenvolvemos o quê? O processo de aprendizado. Essas somos completamente dependentes. Precisamos ser, para nos lembrar o quê? Que um precisa do outro. Que um precisa sempre estar ligado ao outro para poder aprender. Não para depender, mas para aprender. E conforme crescemos, vamos abrindo mão dessa dependência para o aprender. E muitos de vocês têm essa dificuldade de largar a dependência para aprender. Largar o depender do outro para andar por suas próprias pernas. Escolher o vosso caminho, buscando na memória o que aprendeu quando éramos pequenos. Quando nos chegamos no primeiro instante da encarnação, quando éramos completamente dependentes. Não sabemos falar, não sabemos reclamar, sabemos só solicitar através do show e através do olhar o que necessitamos, que é a coisa mais básica que precisa: alimento e amor. Amor e alimento. Nós viemos no primeiro instante só para isso: receber amor e alimento. Depois, com o tempo, aprendizagem, com o primeiro tempo, depois conhecimento, aprendemos a reconhecer ao mundo, aprendemos a caminhar, aprendemos a falar, aprendemos a nos adaptar à língua a qual nós escolhemos nascer. Porque nossa memória cognitiva nos permite falar qualquer língua. Não existe língua que ninguém fale, porque a língua é universal. Depende só do lugar onde você fala, você aciona a sua memória afetiva. Se vocês estão aqui no Brasil, vocês falam o brasileiro. Se você vai para outro lugar, fala a língua do outro. Se você muda de continente, muda de país, automaticamente a sua memória vai ser recuperada e você vai falar a língua daquele lugar. Pode demorar um pouco, porque somos filhos do universo. Somos filhos da terra. Você não nasce só brasileira, você nasce do mundo. Você é um cidadão do mundo, que por acaso escolheu este continente, este país, para desenvolver esta encarnação. Por isso não fique limitado à sua história, apenas à sua casa. O importante de muitas coisas é viver a sua história, ter contato com outras pessoas e outros mundos. Outros continentes, outras aventuras. Viver a vida não é só trabalhar. Viver a vida é além do trabalho. Viver a vida é conhecimento. Quem fica no lugar sempre por muito tempo é planta. Não cria raízes. Cria história. A pior dor do mundo, sempre se foi falado, a pior dor do mundo é o si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse comido, se eu tivesse...
Isso é uma dor que não tem cura, porque você deixou de fazer. Se você tem vontade, faça. Se você tem vontade de querer, conhecer, conheça. Mude. A mudança é sempre bom. Pode ser drástica às vezes, mas é necessário para a evolução. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do querer coisas novas. Muitas vezes a coisa nova é mais simples do que você está fazendo, no sofrimento de uma vida que você não quer. Seja ela em qualquer etapa. Muitas vezes vocês tratam a vida como escravidão, ficam presas a histórias, a conceitos que não existem mais. Não estou dizendo que é para largar tudo e sair, não é isso. Mas às vezes fazer coisas novas é importante. Renovar a sua estrutura de vida. Sair do mesmice todo dia. Faça coisas diferentes. Não precisa sair pelo mundo encantado, não. Mas você pode fazer coisas novas no seu dia. Um prato de comida diferente, uma roupa diferente que você usa, um caminho diferente do casa, trabalho, trabalho, casa. Conversar com pessoas que você nunca conversou. Isso é bom. Você não precisa sair, mudar de casa, bairro, cidade. Você pode ir na sua própria cidade conhecer gente que você tem ali, que você passa diariamente. Converse. Não tenha vergonha de conhecer a história do outro. Não é para se envolver na história do outro. Não é para fazer nada pelo outro, a não ser conversar. E você vai perceber que o mundo tem histórias maravilhosas do outro. E que você também tem histórias maravilhosas para compartilhar. A vida é o compartilhamento. Muitos de vocês estão tão presos a paradigmas que não conseguem enxergar que o mundo é maior do que o seu nariz. Ele é maior do que o seu caminhar da casa a trabalho. Ele tem outras histórias que estão próximas de você. Não estão tão longe. Vá a um parque. Converse com as crianças. Converse com as pessoas. Caminhe um pouco diferente. Saia do seu calçado. Atravesse a rua. Vá do outro lado. Converse com o seu vizinho. Converse com aquela pessoa que está ali. Converse com o vendedor ambulante. Converse com o mendigo. Eles têm histórias para contar. Não os condene. Converse. Não os abandone. Só converse. Converse com aquela senhorinha que está sentada no parque, solitária, vendo. Vai lá e sente ao lado dela. Converse. Você jovem, converse. Não tenha vergonha. Você se limita muito ao seu mundo, ao seu egocentrismo. E o mundo é maior que o seu ego. O seu mundo é maior que o seu nariz. O mundo é maior. Como a gente falou outra vez. Pegue o seu ovo e vai caminhar pelo mundo cuidando do seu ovo e mostrando aos outros, eu só tenho um. Podemos compartilhar. Não precisamos cuidar um do outro. Não precisamos ver o que o outro tem dentro. Não. Mas o mundo é luz. E quanto mais você caminhar, quanto mais você fazer aprendedor com as histórias, mais você adquire cultura. Mais você adquire conhecimento espiritual. O materialismo é bom, não é ruim, mas o excesso é ruim. Se limitar a só trabalhar para ganhar dinheiro, isso é ruim. E não usufruir do tempo que você gasta trabalhando para se divertir também. O mundo é também uma diversão, por isso a saúde mental está tão abalada, com conceitos e preconceitos que vocês estão adquirindo numa sociedade que está se limitando à vida humana. O plano espiritual está muito preocupado com o excesso de materialismo, o excesso de informática, o excesso de tecnologia que está limitando a esses seres novos que estão chegando a se conhecerem, a brincarem, a simplesmente serem crianças, sem tecnologia nenhuma de ponta. Deixe para mais tarde dar a eles a tecnologia, dê a eles agora o aprender. A tecnologia está inclusa no mundo social. Não tem como evitar, mas tem como adiar. Crianças de 1 e 2 anos não precisam de tablets, não precisam de celulares, não precisam de computadores, não precisam de televisão de 60, 70 polegadas para ficar
em frente sendo massacrado por 300 mil, 400 mil bytes de cores, e alucina. A criança precisa conhecer as cores básicas e primárias. Vocês colocam uma criança de 2, 3 anos em frente a uma televisão de 60 polegadas, 3.000 bytes de cores por minuto. Isso é heroína pura no cérebro das crianças. Isso alucina. Por isso as crianças estão sendo taxadas de autistas, de TDAH, de outras doenças, que é mentira. Essas crianças não têm isso. Essas crianças têm a burrice dos pais, que são preguiçosos. Uma criança de 2 anos não tem TDAH, ela tem alucinação, porque fica 5 ou 6 horas em frente a uma televisão de 60 polegadas, com 4 ou 5 mil kbytes de cores. Isso é uma droga. Isso é uma droga alucinógena. É lógico que depois que ela sai da frente, ela não enxerga nada. Ela vai para a escola, onde tem um quadro e uma lousa com 3, 4 cores, ela não enxerga. É tudo muito lento. Essas crianças precisam sair da frente dessas coisas. Precisam brincar. Crianças de 7 ou 8 anos sendo drogadas. Drogadas porque tem TDAH, tem síndrome do pânico, tem depressão. Criança de 7 anos com depressão? Como? Aonde já se viu diagnosticar uma criança de 7 anos com depressão? Aonde já se viu diagnosticar uma criança de 7 anos com síndrome do pânico? Criança não tem isso, criança tem susto. Criança não tem isso. O simples modo de taxar essas crianças de espectro autista, isso está matando essas crianças. A régua de diagnóstico está muito larga. Tirem essas crianças da frente da televisão, dê brincadeiras, conversem com elas, interajam elas com outras, deixem elas ouvir barulho, deixem elas ver o latido de um cachorro, deixem elas brincar com um gato, deixem ela pegar uma bicicleta e cair, para ver se ela não é uma criança normal. Tirem a ansiedade dos pais que querem ganhar dinheiro dos crianças de 2, 3 anos na internet, porque hoje dá lucro mostrar uma criança de 2 anos de inteligência. Criança não é para isso. Criança de 3, 4 anos não é para sustentar uma casa, não é para dar luxo aos pais, é o contrário. Essas crianças estão sendo usadas como moeda de troca, com ansiedade do pai e da mãe. De que uma criança de 3, 4 anos seja gênio, que aos 3 anos escreva um livro, que invente uma coisa mais importante do mundo. Criança é feito para fazer bagunça. Criança é para quebrar casa. Criança é para sujar. É assim que aprende. Criança não é para ser... Repito, vocês estão drogando essas crianças como seres, né, imperfeitos, porque vocês colocam uma criança ou em frente a uma televisão, repito, com LEDs informáticos de 60, 70 polegadas, um computador ou um tablet que transmite 3, 4 mil gigabytes de cores por segundo. Isso é alucinação. A criança não tem mais o tempo de começar e acabar, porque esses jogos eletrônicos não têm fim. Como é que ela pode aprender a terminar uma lição? Como ela pode terminar uma conversa, se no dia a dia ela nunca se termina nada? Como ela pode entender que tem começo, meio e fim, se vocês não estão ensinando isso? A vida vira um vórtice sem fim para uma criança dessa. Ela fica horas em frente à internet e não acaba nunca. Como ela vai saber quando ela tem que parar para almoçar, para jantar? Ela não tem regras. Essas crianças estão sem regras. Por isso estamos recebendo crianças de 15, 14, 16 anos com suicídio, porque ela não sabe o que é a vida mais. E não é possível que vocês não acompanhem as notícias aqui. Jovens adolescentes se matando, se drogando. Sabe por quê? Porque eles não percebem quando terminar. Eles não foram ensinados. Eles não têm horário de almoço e janta, horário de ir para a escola. Tudo pode. Não! Tem que pôr no exército, horário, acordar com a alvorada,
banho gelado de manhã, hora de comer, hora de dormir. Eu sou radical, eu sou militar. É assim que vai recuperar essas crianças. Tem que dar ordem unida, exercício. Crianças obesas, crianças de 10, 11 anos pesando 100 e poucos quilos, porque só come em frente à televisão, não engole, digere. É absurdo, não brinca mais, não come, não sabe o que é ter um machucado no joelho, quebrar um vaso, quebrar uma perna. Criança tem que quebrar o pé, o vaso, porque dói. E a dor ensina. É isso, bateu cabeça com cabeça. Entendeu? Isso não se tem mais. Eu tenho que proteger a minha criança do mundo. Pode deixar. Eles estão entendendo o que eu falo. Ele está reclamando que ele quer isso. As crianças precisam aprender a isso. As crianças precisam aprender a ter regras básicas. Não se ensina mais uma criança a falar bom dia, boa tarde, boa noite. É só... Ei! Eles chegam lá falando assim com a gente. Oh, quem é você? Não sei. Onde é o Wi-Fi? Eu vou lhe dar um Wi-Fi no meio, eu estou na... É verdade! Jovens de 14, 15 anos, a primeira coisa que eles perguntam não é onde eu estou, o que estou fazendo aqui. Eles nem sabem o que aconteceu. Eles só perguntam, onde é o Wi-Fi, cadê meu celular? Então, são duas coisas que você não vai ver mais. Aí entra em transe, parafuso, chora. Como não vou ter mais? Não tem. Não tem celular e não tem Wi-Fi. E agora? Agora você vai viver. E aí chora, desmantela, grita. Quero voltar. Agora não tem volta. Sala preta, escura, vai viver ali. Até aquecer. Não, mas eu quero o meu Wi-Fi. Se falar de novo, você vai ver o que é o Wi-Fi no meio do nariz. Entende? Porque é preciso. Vocês riem, mas vocês não sabem o que nós estamos recebendo. Essas crianças chegam falando isso. Elas não sei nem o que aconteceu comigo, onde eu estou, aonde é o Wi-Fi. Eu perdi meu celular. Não, você perdeu vida. Mas tem celular? Eles não sabem o que é vida, para eles só mudaram de lugar. Você viu, mas esse é o diálogo que nós temos no primeiro instante. Ele não pergunta onde está meu pai, minha mãe. Não, ele pergunta onde tem o Wi-Fi e cadê meu celular. É a primeira pergunta que eles fazem. E a primeira não que eles recebem, eles se desmundam. Como não tem Wi-Fi? Não tem. Não tem celular? Não. Onde eu estou? No inferno. Porque você vai ver sem Wi-Fi e sem celular. Não é isso o inferno para você? Aí eles acordam. É impressionante a dor deles, não porque o pai abandonou. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Meu irmão? Não, porque eu estou sem Wi-Fi e sem celular. A gente está aprendendo isso. E a gente tem que dizer isso para vocês. Não dê isso para essas crianças. Dê vida. Para eles aprenderem o que é limite. Porque lá no plano astral, nas nossas coisas, são muitos que estão chegando assim. Esse é o nosso recado para vocês. Infelizmente é essa. Vocês devem acompanhar aqui. Não estou inventando nada, é só procurar as estatísticas da própria internet que vocês dão. Não compre uma televisão de 60 polegadas para ele. Compre um carrinho de madeira para ele quebrar. Entende? Compre um carrinho de madeira para ele quebrar. Compre um martelo para ele destruir os brinquedos. Entendeu? Sentir odor. Isso. Dê comida saudável. Na hora certa. Não é qualquer hora. A criança não tem o que é assim, a hora de almoçar. Que hora? Agora. Vai comer o quê? O que tem. Eu não quero fome. Pela fome se aprende. Entende? Não falem, tadinho, ele vai sofrer.